Então vamos lá, né, pessoal? Primeiramente, bom dia. Bom dia, Vou Nina. fechar a porta do meu pai, que a minha mãe Vamos passou. para mais uma aula de hoje, então. E hoje nós vamos começar falando sobre estrutura da população. Lembrando que este capítulo aqui, ele é continuação do capítulo anterior, onde nós aprendemos sobre a diferença entre populoso, povoado, distribuição, densidade demográfica, crescimento vegetativo, taxa de mortalidade e natalidade. E aqui nós vamos falar sobre estrutura da população. Nessa estrutura da população, nós vamos trabalhar o que nós chamamos de pirâmide etária, né? E para que serve essa pirâmide etária, como que a gente entende. Inclusive, segunda-feira, eu passei um vídeo para vocês que falava sobre as pirâmides etárias. Não passei um vídeo assim, rapidinho, de 3 minutinhos, que explicava sobre as pirâmides etárias. E como nós vamos falar sobre estrutura etária, vale a gente ressaltar que quando se trata de estrutura etária, nós estamos falando sobre a distribuição populacional através da faixa etária, da idade, né? Em cada um de ambos os sexos, masculino ou feminino. Então, através disso, nós vamos entender qual que é a importância dessa colocação aí, dessa estrutura etária, e no que ela nos influencia que se diz respeito da realidade socioeconômica do nosso país, né, onde nós possamos aí identificar de jovens, adultos e idosos para poder traçar um planejamento aí de políticas públicas, né, ao longo e médio prazo dos anos aí, para que possa definir ações que venham beneficiar a nossa sociedade. Então, além disso, né, tem alguns aspectos muito importantes sobre esse tema que nós vamos estar vendo aqui agora, como, por exemplo, a capacidade de produção de riquezas e de consumo interno do país. Então, para nós entendermos um pouco sobre o que é pirâmide etária, eu vou compartilhar com vocês aqui agora um slide para a gente falar um pouquinho sobre pirâmide etária. Mediante o que nós conversamos na aula passada, aquele vídeo que eu passei para vocês, vocês lembram basicamente como que funciona a estrutura da pirâmide etária? Vocês lembram ou não? Pode falar, gente. Precisa ter medo. Eu lembro. Eu copiei. Mais ou menos. Então, Quanto menos morte você tiver, lá na parte de cima, melhor ela vai ser. O que eu anotei aqui foi que a pirâmide etária é representação gráfica de dados populacionais, e aí eu coloquei também que estava escrito lá que era base maior natalidade. E se você tiver muito desregulado, tipo, o início muito grande, o final muito pequeno, significa que não foi um ano, tipo, muito bom, porque teve muita gente que nasceu, mas teve muita gente que morreu. Bem por aí, né? Para a gente entender melhor um pouquinho esses conceitos, vamos lá. As pirâmides etárias. Ela é considerada um instrumento fundamental para o estudo da população. Através dessas pirâmides, nós conseguimos ter acesso ao número de pessoas, aos gêneros, idades e sexo, né, no âmbito populacional. Bom, o que é uma pirâmide etária? Pirâmide etária nada mais é do que um gráfico de barras representativos de uma população por sexo e por idade. E serve para a gente conhecer também a estrutura etária da população, ou seja, a composição por idade. Reinaldo, você não passa, eu vou copiar e você espera para passar? Peraí que eu vou copiar. Não, gente, vocês têm tudo isso no livro. Não precisa copiar, não. Vocês têm no livro, tá? Bom, gente, e aí numa pirâmide, o que a gente tem que observar nela? A população ela é dividida por classes etárias, né, onde nós temos vários grupos de indivíduos que são nascidos no mesmo período de tempo, normalmente 5 anos, e existem 3 grupos etários. Nós temos os jovens, que vai aos 15 anos, né, que vai de 0 aos 15 anos, dos adultos, que é entre os 15 aos 65, e o grupo dos idosos, que é a partir dos 65 anos. Então, a pirâmide ela vai se dividindo em 3 modelos, em base,
corpo e topo. Para que serve uma pirâmide etária? Para caracterizar a população quanto à sua idade e sexo, fazer previsões para o crescimento da população, obter indicações sobre o ritmo de crescimento da população, né? Através disso a gente consegue ter, por exemplo, mais ou menos uma base média de qual que é o número populacional do mundo, do país. E aí é onde que entra as diferenças, pessoal. Onde a gente tem aqui, né, a pirâmide de um país desenvolvido e depois nós vamos ver a pirâmide de um país subdesenvolvido. Na pirâmide de um país desenvolvido, aqui eu achei interessante que como ela está separada por cor, fica mais fácil a gente entender. Aqui, ó, de azul nós temos a base, de verde o corpo e de vermelho o topo. Lá de cá mulheres, lá de cá homens. A taxa de natalidade de um país desenvolvido, ela é uma taxa reduzida e estabilizada. Então, olha só, a base não é larga. Então, pelo fato da base não ser larga, você já começa a identificar que o país ele já é desenvolvido. O grupo dos adultos ele é superior ao dos jovens, então não há renovação de geração, está estabilizado também, ó. A esperança média de vida ela é grande. Por que ela é grande? Porque aqui, ó, ela está ultrapassando há mais de 80 anos. Então, o tempo médio de vida, principalmente para as mulheres, é maior do que para o homem, que o homem está menor, a mulher está maior. E a população ela está a envelhecer. Entenderam isso daqui? Mas Vixe, hein, Reinaldo, o João vai morrer primeiro. Você viu? Quem falou que entendeu mais ou menos? eu... Gente, lembra que eu falei para vocês que a pirâmide etária ela é dividida em 3 partes: base, corpo e topo. Tá vendo esses números aqui no meio? Esses números aqui é a idade, entendeu? É a idade. De azul aqui nós temos os jovens. De verde nós temos os adultos e de vermelho nós temos os idosos. Então, olha só, de azul aqui, ó, os jovens de azul vai de 0 a 15 anos, né? No caso, 14 é 15, né? De 0 a 14. Os adultos, ele tá indo mais ou menos aqui, ó, de 15 a 59 anos, né? 60 anos. E os idosos, ele tá indo acima, né, de 64 anos para cima, tudo é considerado idoso. E por que a gente fala que é um país desenvolvido? É isso que vocês vão entender a diferença agora de uma pirâmide de um país desenvolvido e de um subdesenvolvido. Olha a pirâmide de um país em desenvolvimento. Vou ver esse aqui na frente. Esse aqui é de um país em desenvolvimento ou país subdesenvolvido. A taxa de natalidade aqui, ela está elevada? Sim. Tá, né? Porque a base dela tá o quê? Bem larga. Larga. A maior de todos. O grupo dos jovens é numeroso? Há renovação de gerações? Sim. Sim. Tá grande também. A esperança média de vida é reduzida? Sim. Se você comparar aqui, ó, olha o tamanho da barra vermelha do desenvolvido e olha do subdesenvolvido. A população é muito jovem? É a maior. É a maior, né? Comparando com a taxa de natalidade de envelhecimento, a população jovem é maior. E o que você consegue identificar dessa pirâmide para essa? Essa aqui. Essa daí é mais controlada. Não, essa daí ela é menos controlada, porque tem mais jovens, os idosos é menos descontrolada. Agora a outra lá é mais controladinha, tipo uma escadinha, sabe? Mas você acha que essa aqui está mais correta ou essa está mais correta? Eu acho que essa. Acho que é a segunda.
A outra, essa aí tá mais correta. A outra. Essa Acho que segunda. essa. Acho Na que é a segunda. verdade, as duas estão corretas. Mas qual que é a diferença que quer que vocês entendam? É que uma é Essa pirâmide aqui de um subdesenvolvida. país desenvolvido, ela é a representação gráfica de um país onde tem tudo de bom para oferecer para a população. Aonde tudo aqui está minuciosamente controlado. A taxa de natalidade é controlada, o número de jovens e a renovação não tem geração, está controlado, e os idosos vivem mais. Aqui, a taxa de natalidade é descontrolada, o número de adultos renova, tem várias gerações, só que o número de idosos, apesar dele ser grande também, né, a esperança média de vida ela é considerada reduzida, tanto para homem quanto para mulher. Então, essa é a diferença de um país que está em desenvolvimento, né? Bom, vamos lá, as formas da pirâmide, pessoal. Lembrando que as pirâmides também, elas podem ser tanto de forma crescente como decrescente, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos uma pirâmide crescente. Então, a gente tem elevada taxa de natalidade, grande proporção de jovens, baixa proporção de idosos, pequena esperança média de vida, população jovem, etc. E por aí vai. Agora, a decrescente, nós temos aí pequena taxa de natalidade, pequena proporção de jovens e adultos, elevada esperança média de vida. Então, por exemplo, essa aqui é uma pirâmide crescente. Essa já é uma pirâmide decrescente. Crescente, decrescente. Porque ela começa do menor e vai para o maior. Aqui ela começa do maior, vai afinando o seu topo. Vamos lá. Entenderam isso daqui ou não? Sim, mais ou menos. Se vocês olharem no livro de vocês, na página 24 e página 25, nós temos duas pirâmides. Nós temos uma pirâmide etária do Brasil 2010 e uma dos Estados Unidos em 2016. Analisa as duas para mim aí e me fala qual que é a diferença entre elas. A diferença é porque a do Brasil é subdesenvolvida, dos Estados Unidos é desenvolvida. E como que a gente consegue identificar isso daí? De acordo com você, por causa que... Peraí. Tem menos, tipo, sei lá. Mentira. Talvez seja o contrário. Porque tem jovens no Brasil. Não sei, Reinaldo. Não, a sua teoria está certa. O Brasil a pirâmide do Brasil é subdesenvolvida. Os Estados Unidos é desenvolvida. Mas como que você consegue identificar aí? Porque tem um número muito alto de nascentes. Tanto Muito alto de natalidade. e a morte está muito baixa também. E aí não tem uma boa condição. Já nos Estados Unidos, a esperança de vida é mais longa. Então, Exatamente. quando a gente analisa a estrutura de uma pirâmide etária, principalmente aí dos países desenvolvidos, a gente nota que esses países eles têm o quê? Apresentar baixas taxas de natalidade. E o crescimento vegetativo, né? Aliás, ele costuma apresentar uma baixa taxa de natalidade e de crescimento vegetativo. Então, por isso que essas pirâmides, elas costumam ter a base da pirâmide mais estreita, né? O corpo dela, na verdade, é mais largo, né? Representa menor quantidade de crianças e jovens. Além disso, pessoal, vale a gente ressaltar também que nesses países aí, a expectativa de vida, ela é considerada uma expectativa de vida mais elevada, né? Nela, é possível também a gente perceber que em relação ao total da população, a quantidade de idosos ela é bem maior, né, do que em parte aí dos países subdesenvolvidos, né? Lá na página 26 e 27, nós temos 3 modelos de pirâmides. Uma do Japão, uma da Somália e uma da China.
compara para mim aí a pirâmide etária do Japão com a Somália. O que vocês conseguem diferenciar entre as duas aí? A da Somália, ela tem um número balanceado, tipo, de quem tá nascendo e ela vai diminuindo. Então, Já ela no Japão, desenvolvida ou subdesenvolvida? Subdesenvolvida da Somália. A esperança de vida lá é bem Agora, no Japão, ela tem mais idosos, até com mais de 100 anos, e tem um número controlado de nascentes. Então, né, por O exemplo, crescimento vegetativo dela é melhor. nos países subdesenvolvidos, a base geralmente ela é considerada o quê? Mais larga, né? Em razão daí do que eu falei para vocês, das taxas de natalidade e do alto crescimento vegetativo. Ou seja, é a menor quantidade de adultos e de idosos, né? Então ela é percebida através do corpo mais afunilado e o topo quase inexpressivo. Em geral, pessoal, a qualidade de vida ela não é considerada satisfatória, né? Ou seja, para grande parte da população aí, a expectativa de vida ela é considerada menor, né? Então, por isso que, por exemplo, é só para vocês terem uma ideia, a Somália é um país localizado na África e é um país subdesenvolvido, onde tem muita pobreza, guerra civil, subnutrição. E aí essa pirâmide etária ela é baseada nesses quesitos do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. E aí você consegue observar o quê? Que mediante a pirâmide, a gente tem uma taxa de natalidade super alta, só que a gente tem uma taxa de jovens e adultos também que é alta, só que a partir aí, mais ou menos, se você observar a pirâmide da Somália, a partir aí aproximadamente dos 40 anos, ela já começa a diminuir. E a expectativa de vida vai diminuindo também, né? Então, nos países em desenvolvimento como a China e o Brasil, as primeiras camadas da base, elas têm apresentado um estreitamento. Por quê? Devido à redução da taxa de natalidade. Só que o afunilamento do corpo da pirâmide aí tem ocorrido de maneira muito discreta. Então, se você não olhar assim, às vezes você nem vai reparar. O topo está sendo alargado lentamente. Então, nesses países, o governo em geral, o que eles já conseguiram? Alguns avanços, conseguiram vencer alguns desafios, que é reduzir as taxas de mortalidade, melhorar a qualidade de vida da população, de forma que isso possa resultar também numa maior expectativa de vida. Então, por exemplo, nessa pirâmide da China aí da página 27, corresponde a isso que eu falei? A base dela está diminuindo, o corpo está mais largo e o topo foi se afinando, né? Isso quer dizer o quê? Né? Que meios, se bem que esse coronavírus agora, essa pirâmide de 2016 aí, ela não vale mais, né? Eu queria até ver agora uma pirâmide atual para saber como é que está. Então, as características que são apontadas, que foram apontadas anteriormente para vocês aí, em diferentes fases da transição demográfica, é um processo de passagem de uma época que nós podemos dizer com altas taxas de natalidade, de mortalidade, principalmente para um período onde essas taxas são consideradas muito baixas. Então, a transição em si, pessoal, ela começa a tomar forma com a queda das taxas de mortalidade, que inclusive estão associadas, em geral, ao início do processo aí de urbanização, aos avanços nos setores de saúde e saneamento básico, a melhoria nas condições de moradia, aumento da produção alimentícia. Esse gráfico aí que vocês têm, aí, ó, na página 27, ele é representado por 3 linhas, A verde é a taxa de natalidade, a vermelha é a mortalidade e a azul o crescimento vegetativo. E aí, o que a gente consegue observar nesse gráfico aí? A oscilação, Por exemplo, a taxa de natalidade durante a pré-transição para a estabilização da população, ela começa alta, só que depois ela tem uma queda, E isso vale também para a taxa de mortalidade, que diminuiu bastante,
e o crescimento vegetativo ele meio que também caiu também, né? Então houve uma estabilidade. Então, por exemplo, se tratando aí das transformações sociais, né, o aumento da participação da mulher no mercado de trabalho, acesso aos meios contraceptivos e elevação do custo de vida nas cidades, isso estimula, inclusive, a redução da taxa de natalidade no estado, né? Então, muitas mulheres hoje estão optando cada vez menos por ter filhos, porque tem a elevação dos custos, né, a dupla jornada de trabalho, então tudo isso entra no processo. Então, no estágio final da transição demográfica, as taxas de natalidade e mortalidade, elas permanecem em patamares considerados mais baixos, né? Então, o crescimento da população é um crescimento que também passa a ser muito pequeno, né? Ele é visto também como forma muito negativa. Então, é importante nós considerarmos que como cada nação tem características sociais, econômicas, que tem características culturais, características particulares que influenciam todo esse processo, né, pessoal? E nem sempre isso vai ocorrer da mesma forma em todos os lugares. A gente tem que ter, né, esse discernimento de um para o outro. Pessoal, até que vocês conseguiram entender, porque eu particularmente, eu acho o estudo sobre as pirâmides super tranquilo. Deu, tranquilo. Tá tranquilo? Uhum. Então, beleza. Tá tranquilo, Bom, Rinaldinho. então tá Tá bom. tranquilo. Beleza. Buenas. Deixa eu só... Antes de eu passar para frente aqui para nós falarmos sobre o censo. Lembrando que nós vimos isso lá no... Tem alguém queimando alguma coisa, fechar aqui, né? Lembrando que nós vimos isso lá no quinto ano, tá? Não sei se vocês lembram quando a gente viu sobre censo demográfico. Lembra quando a gente viu isso? Eu não lembro. É a vida. Vocês não lembram, gente? Eu não. Nossa, meu computador ele tá abrindo um monte de coisa sozinho. Tô lembrada, não? Não, da minha memória ainda é muito ruim esses últimos anos. Está falha? Está te traindo? Está muito ruim. A minha autoestima está presa juntamente com a minha memória. Deixa eu ver se abre aqui para mostrar para vocês. Bom, gente, eu vou passar um videozinho rapidinho para vocês, só antes de eu entrar na parte do censo aqui, para a gente falar só um pouquinho das pirâmides etárias brasileiras, tá? Apareceu aí? Apareceu, Renato. O Brasil está envelhecendo. A pirâmide etária brasileira vem se modificando ao longo das décadas, o que indica mudança no perfil demográfico do país. Ela nada mais é do que um gráfico que mostra a distribuição da população por idade, com homens na esquerda e mulheres na direita. Na parte superior ficam os grupos mais velhos e na inferior os mais jovens. Esta é a pirâmide etária brasileira de 2015. Podemos dividi-la por gerações. No topo estão os veteranos. Eles cresceram entre duas guerras mundiais com Getúlio Vargas na presidência. Viram o nascimento da Bossa Nova e Carmen Miranda era um grande ícone nacional. A geração seguinte são os Baby Boomers. Levam esse nome pela explosão demográfica pós-Segunda Guerra Mundial. Elvis Presley tocava nas rádios do mundo todo e foi quando a televisão surgiu no Brasil. Já quem nasceu nas décadas de 60 e 70 é da geração X. Se a política foi marcada pela ditadura militar, a cultura e o esporte foram de dois reis. Roberto Carlos, o principal ídolo da Jovem Guarda, e Pelé, que consolidou o Brasil como o país do futebol. A geração seguinte é a dos millennials. Eles viram a queda do Muro de Berlim, o início do Plano Real, o surgimento do Super Mario e a popularização da internet. Já quem nasceu a partir do ano 2000 faz parte da chamada geração Z. É um pessoal que já nasceu usando smartphone.
Até a década de 1980, o Brasil era considerado um país jovem. Isso faz com que a base da pirâmide seja maior do que a área central. É nesse período que nascem os millennials, que hoje têm entre 17 e 36 anos. A diferença de 35 anos nas pirâmides está ligada com o processo de envelhecimento da população. E isso é fruto, entre outras coisas, de um maior desenvolvimento social e aumento da expectativa de vida das pessoas. Além de se relacionar com fatores como avanços na medicina, redução da taxa de fecundidade e melhoria nas condições de saneamento. Todos contribuem diretamente para que a pirâmide etária brasileira seja menos triangular. Segundo o IBGE, em 1960, o número médio de filhos por casal no país era de 6,3. Em 2010, esse número foi para 1,9. Já a parcela de idosos, as pessoas com 65 anos ou mais, foi de 2,7 para 7,4% no mesmo período. E esse é um processo que mantém a mesma tendência. Veja, essa aqui é a previsão da pirâmide etária brasileira para 2050. O aumento na parte superior e a redução da inferior indicam uma sociedade ainda mais envelhecida. A parcela de idosos, por exemplo, saltaria dos 8% dos dias de hoje para 23% em 35 anos. O envelhecimento do país traz algumas questões. A parte economicamente ativa da população diminui, o que traz implicações para temas como o sistema de saúde, arrecadação de impostos e a previdência social. Mas estes já são assuntos para um próximo vídeo. Entenderam ou não? Tranquilão. Claro. Pô, né? Bom, gente, passando um pouquinho à frente aí, né, sobre a questão das pirâmides, né, vamos falar um pouquinho agora sobre o censo demográfico. Puxando na memória, né, lá no 5º ano, o que vocês lembram? O que é censo demográfico? Puxa na memória aí e tenta lembrar o que é censo. Vixe. Não lembro nem que eu comi. Reinaldo, Vou você lembrar está de perguntando 2 para a anos turma atrás. errada. A gente aqui tem problema serião com amnésia. Gente, censo demográfico, tá? Só para a gente relembrar, é uma pesquisa que é realizada pelo IBGE de 10 em 10 anos e vamos dizer assim, ó, o principal intuito dessa pesquisa, na verdade, né, é visitar as residências domiciliares e fazer vários questionários à população a fim de identificar algumas características da população e as transformações que foram ocorridas também, atualizar os dados, e isso também serve também como uma estimativa, né, para ver se o número de pessoas aumentou no Brasil. Então, os resultados do censo demográfico, eles trazem informações que são muito importantes, né? Acerca de aspectos economias, sociedade, moradia, educação, e podem ser utilizados aí, né, para planejar de forma adequada aquilo que eu falei para vocês lá no comecinho, né, do vídeo, para traçar melhores políticas públicas governamentais que possam atender às necessidades do Brasil. Então, por exemplo, no ano de 1872, realizou-se o primeiro censo no Brasil, né, no qual aí havia pouco menos de 10 milhões de habitantes. Isso em 1872. Agora, vocês imaginam nos dias de hoje. O último censo que foi realizado em 2010, o número passava de mais de 190 milhões de habitantes, né? Então, apesar no caso, esse ano, né, 2020, teria o recenseamento, mas eu acredito que por conta dessa pandemia não vai ter, né? Então, o IBGE, ele traça, né, esse recenseamento justamente para buscar essas características aí dos habitantes, né? Lá na página 30 de vocês, tem aí um censo, né? A pesquisa que é feita, na verdade, nos domicílios. Então, é o seguinte,
Vocês vão me entrevistar e eu vou responder. Faço? Uma pessoa aí faz a pergunta e os outros só vão marcando. Pode ser? A página? Página 30 e 31. Então vai, eu posso ir perguntando? Pode, vai, Gabriel. Só que aí eu tenho que escrever também? Tem. Ah, não, então não quero perguntar, não. Mas de qualquer jeito você vai escrever, ué. Não é Eu escrever. quero mas aí perguntar. fica mais Gente, é difícil marcar. perguntar. Gente, é marcar X. Ah, é. Posso Verdade. fazer a primeira pergunta, então, já que o Gabriel não quer fazer? Então vai, Marcelo. Pode ir, pode fazer. Qual é o tipo de domicílio em que você mora? Apartamento. Vai fazer mais a pergunta? Quem é Pode agora? continuar. Tá. Ele é de propriedade de alguém que mora com você ou é de outra condição? Alugado, cedido por empregador ou etc. Alugado. Você e seus familiares sempre moraram nessa residência? Não. Se não, onde vocês moravam antes? Casa. Alguma pessoa de sua residência veio de outro lugar, cidade, estado ou país? Não. Em caso afirmativo, de qual local veio? Aí, como não, né? Isso. Alguém que morava com você passou a morar em outro país? Sim. Em caso afirmativo, para onde essa pessoa se mudou? Inglaterra. Uau! Desculpa aí. Quantas pessoas moram no mesmo domicílio que você? Uma, só eu. Graças a Jeová. Qual é a Que relação dessas pessoas com você? Pai, mãe, irmão, avô, avó? Eu não Tio, preciso amigo. responder, porque eu não tenho. Qual é o sexo de cada um deles? Uma delas. Masculino. Só poema aí, né? Porque é só eu. Qual é a idade de cada um delas? 32. Você e os moradores de seu domicílio frequentam ou já frequentaram a escola? Sim, tô até hoje frequentando a escola. Qual é o curso que cada morador frequenta ou já frequentou? Faculdade, né? Coloca aí universidade ou faculdade, porque cada um fez curso diferente, né? Então, Já teve filhos? não, Ah, não, é para mulheres isso. não tive. Vai, já pula para oportunidade. Tá. Alguma pessoa que morava com você já faleceu? Não. Só um cachorro. A 19 é que se fosse afirmativo, quem é? Mas Então já- encerrou. Então essa Então sim, o Uai, Reinaldo, o sim. cachorrinho Eu morreu. vou colocar assim. O cachorro morreu? Gente, então vamos encerrar nossa aula, porque o Zoom vai desligar, né?